Vocês sabiam que basicamente existem duas modalidades de investimento? A renda fixa e a renda variável? Renda vem de rentabilidade, é bem literal mesmo. Variável quer dizer que varia, fixo quer dizer que é fixado. Então a renda fixa, a sua rentabilidade vai ser fixada e a renda variável vai variar conforme o tempo. Exatamente, como ele falou, o nome já diz tudo. Então, no primeiro e mais simples dos dois, a gente tem a renda fixa. Na renda fixa, você já sabe como a sua rentabilidade vai ser calculada no momento que você compra aquele título. Então, vamos dizer que eu vim aqui e comprei um papel hoje, um CDB, por exemplo. Eu já sei qual vai ser o método que vai ser usado para calcular minha rentabilidade. Por isso, renda fixa. Dentro da renda fixa, a gente ainda tem duas separações, tá? A gente tem a renda fixa pré-fixada e a gente tem a renda fixa pós-fixada. Exatamente. O pré-fixado também é literal. Tudo no investimento é literal. Pré quer dizer que é previamente fixado, ou seja, antes de você fazer o investimento, você já sabe quanto você vai receber. Por exemplo, vocês já devem ter visto o CDB falando que vai pagar 10% ao ano. Ou se vai pagar 10% ao ano, você já sabe que no final de um ano você vai receber 10%. Se você investir R$ 100 e deixar ali paradinho, no final de um ano você vai ter R$ 10. Muita gente pode perguntar, Paulino, mas não tem a marcação a mercado? Para a galera que já entende um pouco mais. De fato, tem a marcação a mercado. O que isso quer dizer? Se você, por exemplo, faz um investimento de 10 anos e decide tirar antes dos 10 anos, você vai ter que vender no mercado. Por isso o nome, marcação a mercado. De novo, é literal. Vai marcar no mercado. Então você vai ter que vender antes dos 10 anos. Você vai ter que vender para alguém. Alguém vai ter que comprar seu investimento. Esse alguém pode falar, opa, beleza, eu quero pagar um pouco menos no seu investimento. Você pode perder dinheiro, pode ser marcação ao mercado por causa disso. Mas, ao contrário disso, pode ter gente que fala, opa, eu quero muito fazer esse investimento, então eu quero pagar mais caro. Você também pode ganhar dinheiro com a marcação ao mercado. Exato. E se ficou um pouco confuso para vocês, deixa aqui nos comentários que a gente pode fazer um vídeo inteirinho só explicando para vocês a marcação a mercado. Tá, mas eu acho que é importante também a gente fazer um complemento só assim, retificar, né? Que se é 10% ao ano e você esperar até o vencimento, você vai ganhar ali pré-fixado 10% ao ano. A gente está falando de uma situação atípica ou não atípica, né? Depende do seu perfil do investidor, se você quiser vender antes ou não. Aí você está exposto à marcação ao mercado, mas se você segurar até o vencimento, você não está exposto, porque você não vai vender para o mercado, por isso não tem marcação ao mercado. Se por um lado a gente tem o pré-fixado, que você já conhece quanto que ele vai render antes de você comprar o título, por outro a gente tem o pós-fixado, que você não sabe qual que vai ser exatamente o rendimento dele na hora que você compra. Isso porque o rendimento daquele título pós-fixado está ligado a alguma outra variável. Tá? Ele pode estar ligado, por exemplo, à inflação, aqueles títulos IPCA mais alguma coisa que você vê por aí, ele vai render o que foi a inflação naquele período, mais alguma coisa. Então vamos dizer que um título seja IPCA mais 2 e a inflação foi 8% naquele ano. Você vai ter uma rentabilidade de 8% da inflação mais 2%, então vai render 10% naquele ano. Beleza? Você pode ter também títulos que estão ligados ao CDI. Tá? O CDI está ligado à taxa Selic da economia, e aí você tem os títulos que estão ligados ao CDI e eles podem render, por exemplo, 90% do CDI, 120% do CDI. E quanto que isso daí vai dar no final das contas? Você vai ter que esperar passar aquele período e vai ver quanto que foi o CDI naquele ano, por exemplo. Se foi 10 e o título é 120% do CDI, então você vai ter 10 vezes 1,2, que é o 120%. O seu título vai render 12%. Exatamente. 1 é 100%. Se você pegar um número e multiplicar por 1, vai dar um número, é 100% dele. 1,2 seria os 120% que o Carneiro acabou de falar. Você falou no início do vídeo, mas a renda fixa quer dizer que é fixo. Como o Carneiro falou, é fixo, você sabe que você vai receber, no caso, por exemplo, IPCA, você sabe que vai receber IPCA mais 2, mais 4, ou 120% CDI, você sabe que vai receber isso. Agora, não tem como você saber o quanto vai valer o CDI. Então você pode vender de posteriormente fixado. Você sabe que é CDI, você não sabe quanto que é o CDI. Por isso que vem o nome renda fixa. Tá bom, e a renda variável então? A renda fixa é aquela que é fixa, como a gente falou. A renda variável ela vai variar. Então todo dia vai ter um valor diferente ali na sua carteira se você investir em renda variável. O mais comum de investimento em renda variável que a gente conhece são os investimentos em ações, que são como se fossem pedaços de empresa
como se fosse não, são pedaços de empresa que todo dia vai ter um valor negociado diferente. Vai ter gente que um dia vai falar, eu quero pagar tanto pela Petrobras, mas no outro dia pode acontecer alguma coisa, como acontece rotineiramente, e a galera fala assim, opa, não quero mais pagar nesse preço não na Petrobras, agora eu quero mais baixo ou mais alto, por isso que você pode ganhar ou perder. Varia mais. Seu risco de retorno, como a gente explicou, é maior, portanto, o seu percentual de retorno pode ser maior. Mas você não tem como saber. Tem um guru na internet que fala que consegue adivinhar para onde que a renda variável vai. Só que, galera, não esquece, não tem como saber. Você pode estimar, mas saber certinho você não vai saber não. A gente já mostrou para vocês que esses caras geralmente não sabem do que estão falando e estão tentando tirar vantagem em cima de vocês, né? Mas vamos lá. Além das ações, a gente tem outros tipos de ativos dentro da renda variável, tá? A gente tem, por exemplo, os derivativos, a gente tem também os fundos, são bem comuns aí, a galera já provavelmente já ouviu falar, os fundos imobiliários. Criptoativos também estão dentro ali de renda variável e temos outros tipos de investimentos que são os investimentos alternativos também. Quando o Caneiro falou fundo de investimento, fundo imobiliário, fundo de ações, na verdade tudo isso são fundos de investimento, né? Parece complicado, mas não é. O fundo ele nasceu com a essência, na verdade todo investimento parece complicado, né? Mas não é. O fundo é bem simples, ele nasceu com a essência de juntar vários investidores pequenininhos e fazer um investidor grandão, que é o fundo de investimento. Então, por exemplo, o gestor, que é aquele cara que toma conta do fundo, ele gera o fundo, ele pode ver uma oportunidade de comprar um shopping. Eu não tenho dinheiro para comprar um shopping, provavelmente você também não, Caneirão também não. Se você tiver uma boa condição, no máximo uma sala. Mas se juntar várias pessoas, a gente pode comprar o shopping inteiro. Isso tem nome, pessoal, é um fundo imobiliário de shopping, existe isso. Além das ações e dos fundos, que são mais conhecidos do público em geral, a gente tem também outros investimentos, como a gente já mencionou. Por exemplo, os derivativos. Galera, mais uma vez, o nome está aí explicando tudo. Ele chama derivativo porque o valor daquele investimento vai derivar de um investimento principal, tá? Então, por exemplo, você tem opções. Se você tem a opção de compra de uma ação, por exemplo, para vencer daqui a um mês, e o preço dessa ação sobe hoje, o preço da sua opção também vai subir. Então, por isso que ele chama derivativo. Se o preço da ação faz isso, ele faz isso. Ele deriva daqui, certo? E os investimentos alternativos, pessoal? Alternativo nada mais é, na real, do que um pote que criaram ali para colocar toda aquela gama de investimento que não tinha como classificar. A gente já falou um monte de classificação aqui, imagina se fosse classificar tudo. Existem aqueles carros, por exemplo, que tiveram edição ilimitada, que são raríssimos, tem até aqueles banhados a ouro, sei lá. Esses carros são investimentos alternativos, eles podem valorizar com o tempo. Bebida também tem bebida que com 10, 15 anos vai ficar mais caro do que é hoje. O whisky assim, alguns vinhos também. Então assim, tem um leque de opções. Além desses investimentos mais incomuns, vamos dizer assim, a gente tem dentro dos alternativos ainda as commodities. São coisas que vocês já estão mais familiarizados. Por exemplo, minério de ferro, ouro, soja. Aqui no Brasil também é bem conhecido o boi gordo, né? Que é, na verdade, carne de vaca, carne bovina. Né? Tudo isso aí cai dentro do guarda-chuva dos investimentos alternativos, tá? E não é só isso, pessoal, tem muito mais coisa. Como o Paulinho falou, é basicamente tudo o que não se encaixa em qualquer outra categoria que a gente já falou, beleza? Então, quando alguém falar para você investimento alternativo, fica muito ligado, porque isso pode querer dizer qualquer coisa, basicamente. Qualquer coisa que não está naquelas categorias que a gente já falou para vocês. Exatamente. Criptomoeda também é um investimento alternativo, também. Né? A gente ia deixando passar aqui, mas é um bem comum. Então assim, eu sei que esse vídeo até ficou um pouco extenso, né? Tanta classificação. Vocês podem ver que é muito nome, mas não é nada muito difícil. Então assiste de novo o vídeo se não ficou claro. Qualquer coisa, pergunta aí nos comentários que a gente responde. A gente tenta ajudar da maneira que for. E é isso, galera. A gente vai continuar trabalhando e tentando trazer esse conhecimento mais claro possível para vocês. E fica ligado porque, como foi muita coisa que a gente falou aqui, a gente vai trazer essas coisas mais dentro do detalhe para vocês saberem o que é bom, o que é ruim de cada uma dessas categorias e por que você pode ou não deve também aplicar o seu dinheiro em cada uma delas. Beleza? Então, não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal também e a gente se vê aqui semana que vem. Valeu, pessoal. Valeu!